as câmeras para facilitar, a- para facilitar a fala do Pedro. Pedro, conseguiu anexar a palestra? Só um segundinho. Tranquilo. Quando estiver visualizando aí, me avisa, por favor. Sim, agora sim. Podemos Bom, ir? então te passo a palavra e repito, pessoal, se vocês conseguirem ligar as câmeras, por favor, e os microfones para facilitar. Pedro, agora saiu. Deixa eu voltar aqui. Voltou? Agora sim, agora voltou. Então tá joia. Tá bom? Muito obrigado e uma boa palestra. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, agradecer ao Xará e ao Pedro pelo convite. Realmente é um prazer muito grande participar. Parabenizar a todos vocês da Nutrir aí pela ação, pela proatividade de organizar esses webinars aí, que nesse momento que a gente precisa ficar em casa, aproveitar o tempo com coisa útil. Então, parabéns pela iniciativa. Dizer da minha alegria, da minha satisfação estar aqui. Respeito muito a Unesp Botucatu, professor Rigoni, professora Cíntia. É sempre um prazer muito grande ter a oportunidade de interagir com vocês. Bom, vamos lá. O Xará me pediu para falar um pouco sobre esse tema de utilização de subprodutos nos confinamentos brasileiros. Eu vou gastar aqui meia hora, 40 minutos para falar sobre o assunto, mas para estimular a discussão depois. Eu acho que o mais legal depois é a interação nossa, né? Perguntas, dúvidas, etc. De antemão, já queria deixar claro para todo mundo que eu vou passar uma visão menos acadêmica, menos científica, um pouco mais aplicada. Claro que a gente sempre utiliza a ciência como base para todas as decisões que a gente toma, nos confinamentos que a gente atende por esse mundo afora aí, mas uma visão um pouco mais aplicada da utilização de subprodutos, e muita coisa aqui vai ser experiência própria minha, e não necessariamente vou estar falando em nome da empresa que eu represento aqui, no caso da Cargill, tá? Bom, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: por que um confinamento ele decide utilizar subproduto, né? Como qualquer decisão em qualquer confinamento, o objetivo principal é esse aqui, ó, é lucro, é aumentar a margem por cabeça confinada. Ou por cabeça confinada ou pela operação, né? Às vezes eu posso abrir mão do lucro por cabeça confinada e ganhar um pouco menos por cabeça, mas aumentar o giro eu ganho na operação como um todo. Então a gente sabe muito bem, isso que não é novidade para ninguém, que o que sobra depois que a gente tira a nossa principal receita, que é o boi gordo, né? Tradicionalmente a gente sempre colocou o boi gordo como a receita quase que exclusiva dos confinamentos brasileiros. Hoje isso tem mudado um pouco, principalmente com a adoção dos compostos orgânicos, né, que tem um esterco como base principal. E de uma forma geral, quem consegue produzir um composto orgânico de qualidade, com critério técnico e tudo mais, a gente consegue aí na média, vamos falar de uma forma mais grosseira, a gente consegue abater até 50% do custo operacional com a venda ou utilização desse composto orgânico, né, para aquele confinador que também faz agricultura. Então, o que ele deixa de utilizar de adubo químico com composto orgânico seria uma receita equivalente aí a abater a metade do custo operacional, tá? Então, essa receita principal, boi gordo, hoje, alguns confinamentos eu posso colocar aqui também a venda ou a utilização desse composto orgânico. Aí eu vou tirar os meus principais itens de custo, né? O boi magro, a gente sabe que é o principal item, depois vem comida, operacional, financeiro, se eu estiver trabalhando com dinheiro de terceiro e tudo mais. Mas o fato principal da gente utilizar subproduto é para poder otimizar a dieta, não necessariamente tornar essa dieta mais barata, mas na grande maioria das vezes a gente consegue minimizar o custo de dieta, mas principalmente otimizar o custo da roupa produzida, né? A partir do momento que eu otimizo o custo da roupa produzida, eu tendo há uma tendência da gente ganhar mais dinheiro. Então,
O uso de subproduto, ele passa por critérios técnicos, por decisões operacionais, porém, o objetivo principal sempre é conseguir aumentar o lucro, né? Então, quando a gente olha a indústria de confinamento do Brasil hoje, é uma indústria que tem amadurecido nos últimos anos, ainda carece de informações mais precisas, e a gente levanta um trabalho que a gente tem feito já há uns 5 anos dentro da Nutron, lá na Cargill, que é o nosso benchmarking de confinamento. Eu vou apresentar aqui só um resultado econômico médio dos clientes nossos que participaram desse benchmarking em 2019, a gente soltou esse no começo desse ano, mas são dados referentes à operação do ano passado. Que fique bem claro, os dados que nós utilizamos aqui, existem outros benchmarks no mercado, mas eu acho que o grande diferencial nosso é que ele tem dados confiáveis. Nós jamais iríamos partir para uma ação dessa se nós não tivéssemos muita confiança nos dados que a gente está utilizando, né? É aquele velho jargão dos americanos, garbage in, garbage out, ou seja, se é dado ruim que entra, vai sair resultado ruim lá na ponta. Então, a gente não abriu mão da gente trabalhar somente com dados realmente confiáveis. E é o que falta em muito confinamento brasileiro hoje, é coletar dado, e quando se coleta, tem muito dado também que não tem muita confiabilidade. Bom, então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, do que foi o confinamento médio em 2019, isso aqui é média do Brasil inteiro, tá? Do Rio Grande do Sul a Rondônia, uma diária total aí da ordem de R$ 8,08, claro que existe uma variabilidade grande nessa diária. Se eu vou, por exemplo, à região leste de Minas, Espírito Santo, é uma diária bem mais cara. Se eu vou para o Mato Grosso, é uma diária bem mais barata. E o que explica essa variabilidade do custo da diária, grande parte disso é a disponibilidade de subproduto, que nos permite baratear custo de dieta, né? Um custo médio aí de arroba produzida da ordem de R$ 118,77. Claro que quando a gente faz esse benchmark, o dado econômico do cliente especificamente, ele é mantido em sigilo, há um contrato de confidencialidade que é assinado, mas a gente apresenta os dados médios, então não estou expondo o dado de ninguém aqui, mas é o dado médio, que deu um lucro por boi confinado, média 2019 de 507, uma rentabilidade mensal de 4,6, ou seja, confinamento do ano passado a gente conseguiu ganhar mais dinheiro em um mês do que se ganha hoje uma aplicação financeira anual, né? E aqui só discriminando um pouco mais os principais itens de custo, né? Como eu já falei, boi magro principal, custo alimentar médio de 680. Então, o confinador em 2019 precisou desembolsar R$ 680 em comida, pagar comida para engordar o seu boi, em torno de 147 de operacional, e assim sucessivamente, tá ok? Então, o principal objetivo nosso, quando a gente trabalha com o subproduto, é isso aqui: ou eu otimizo diária, ou otimizo o custo da roupa produzida. A partir do momento que eu otimizo diária sem perder desempenho, mantendo desempenho, automaticamente eu vou estar otimizando, minimizando meu custo da roupa produzida, consequentemente maximizando meu lucro. Peguei os dados aqui, fiz questão de mandar um zap para o professor Danilo Millen, ele me passou cordialmente esse levantamento que ele recorrentemente tem feito, né? Começou aí dentro do Grupo Nutrir, quando ele estava aí. E aí eu peguei a apresentação que ele fez, ele me passou gentilmente o dado mais recente, né, de 2020, que ainda não foi formalmente publicado, mas gentilmente o Danilo já está disponibilizando isso para a gente. Se a gente olhar aqui quais são as principais fontes de inclusões de coprodutos, né, a gente vê aqui uma predominância. Vamos pegar a última aqui como o dado mais recente que nós temos, uma predominância aqui de caroço de algodão e polpa cítrica, são os dois principais utilizados. Polpa cítrica é muito regionalizado, né, uma região mais de São Paulo, Minas, alguma coisa do Paraná. Caroço de algodão já mais amplamente utilizado. E aí uma novidade que começou a surgir no levantamento, que vai ser publicado esse ano em relação aos demais, a gente começa a ver aparecer algo que não tinha antes, apareceu os subprodutos, coprodutos da indústria do etanol de milho, tanto o WDG quanto o DDG, seguido de torta de algodão, resíduo de soja. Então são os principais subprodutos aí, de acordo com o levantamento feito lá pelo grupo do professor Danilo Millen, né? Se a gente observar aqui o que tem acontecido, né, do ponto de vista de inclusão na matéria seca, um aumento gradual e consistente da inclusão de concentrado nas dietas, chegando a uma média de 83%
no último levantamento. Na média, uma inclusão de polpa da ordem de 27,8, caroço da ordem de 14, e o DDG, né, aparecendo pela primeira vez aqui de novo, a indústria do etanol de milho é uma indústria bem recente aqui no Brasil, embora os trabalhos a nível mundial não são tão recentes assim, a gente já tem muita coisa na literatura da ordem de 15%. Só uma fotografia geral assim, em relação à utilização de coprodutos, né? Então, como a gente viu no slide anterior, um aumento significativo, né, em pouco tempo aqui, de 2009 a 2020, um aumento de 70% para 83% do nível de concentrado. Então, o que a gente tem visto cada vez mais é aumento do nível de concentrado nas dietas. Quando eu falo concentrado, incluindo grãos aqui, de uma forma geral, milho, sorgo principalmente, né, e também subprodutos. E dependendo da região, eu tenho maior ou menor disponibilidade de subproduto, eu posso ter uma maior ou menor concentração de grão, de amido nessa minha dieta. E eu diria que um dos grandes benefícios do subproduto, principalmente aqui no Brasil, vou tentar desenvolver um pouco mais esse raciocínio, ele torna as nossas dietas bem menos arriscadas, né? Eu trabalhar com uma dieta com 83, 85, 90% de concentrado à base de grão, de milho, de amido, eu vou ter uma situação bem perigosa. A partir do momento que eu começo a diluir esse amido com subproduto, eu começo a ter alguns benefícios de ordem nutricional, principalmente para o gado típico brasileiro, que é o gado zebu, Nelore, né? E aqui, só para embasar um pouco no raciocínio que eu vou desenvolver, eu não vou entrar no detalhe, mas é uma teoria que já está bastante aceita, o professor Mike Allen, da Michigan State University, nos Estados Unidos, que ele traz de uma forma muito clara para nós o efeito do propionato como controlador do consumo, né, de animais ruminantes, de uma forma geral. Então, a gente sabe que esse propionato produzido no rumen, ele pode virar glicose, então ele pode ser oxidado, né, ele entra lá no ciclo de Krebs, ele sofre oxidação, e a partir do momento que ele é oxidado, ele leva ao centro de saciedade do animal um feedback negativo, o animal diminui o consumo. Então, isso explica por que em dietas altas em energia, em grãos, eu tenho um consumo mais baixo, eu geralmente mantenho o ganho, aumenta a conversão, a eficiência alimentar, alguns aditivos que promovem um aumento na produção de propionato ruminal com esse efeito, como a monenzina, por exemplo. Então, propionato como sendo um regulador extremamente importante da saciedade ou do consumo em animais ruminantes, né? E um desafio muito grande para a gente que trabalha com animal zebuíno é que os zebuínos parecem ser mais sensíveis eu coloquei o termo overload de propionato, ou seja, se eu tiver um excesso de fermentação ruminal que leve a propionato, o zebuíno ele responde com uma redução mais drástica no consumo do que animal taurino, de uma forma geral. E aqui eu trouxe um trabalho publicado em 2016 pela equipe do professor Márcio Ladeira, da Universidade Federal de Lavras, que eles trabalharam com Nelore e Angus puro, em duas dietas, uma dieta de grão moído, está publicado no Journal of Science, que é ground corn and whole shell corn, ou seja, grão moído e uma dieta de grão inteiro. A gente sabe que a dieta de grão inteiro, dependendo da situação, ela é desafiadora, né, do ponto de vista de pH ruminal. Então, o que a gente vê claramente aqui, né, pessoal? Se eu pegar o consumo em porcentagem do peso vivo aqui, ó. Opa, desculpa. A gente sai de um consumo aqui do Nelore, numa dieta de grão moído de 2,5%, 2,48% do peso vivo, ele despenca para 1,7%, ao passo que no animal Angus, numa mesma dieta comparativamente ao Nelore, eu tenho uma dieta de 2,48% no Nelore com grão moído, no Angus 2,93%, e no grão inteiro, enquanto o Nelore deu 1,7% do peso vivo, os animais Angus comendo 2,1%, com reflexo, evidentemente, direto no ganho de peso. Então, o animal zebu, ele não consegue lidar com um overload de propionato de energia a nível ruminal, ele cai consumo. Tem uma relação direta também com o pH ruminal, uma observação que eu quero deixar claro para vocês aqui é, se a gente olhar os dados que eles coletaram de pH ruminal dos animais Nelore numa dieta de grão inteiro, que é o quadradinho aqui, a gente vê que um pH ruminal variando aqui de 5,6 a 5,8,
Só que eu tive o Angus também, que é a cruzinha aqui, ó, praticamente com o mesmo perfil de pH ruminal, ou seja, os dois animais, do ponto de vista de desafio de pH ruminal, muito idêntico. Só que quando eu olho para consumo, eu saio de um consumo de novo de 1,7 para 2,1, eu saio de um ganho de peso de 930 gramas para um ganho de peso de 1,8 kg. Então está claramente, as dietas eram as mesmas, o manejo era o mesmo, então deixa muito claro para nós que o animal zebu, eu preciso pisar no acelerador dele aos poucos, né? O animal taurino, ele tem um turbo, você pisa no acelerador, ele vai embora. O zebu, se você pisar de uma vez no acelerador, ele afoga e perigoso de não pegar mais, então tem que ir com calma, né? E aí que vem uma das grandes vantagens da gente utilizar subproduto, na minha visão, em animal zebuíno, ele permite com que a gente diminua esse overload energético no animal zebuíno. Consequentemente, eu não vou ter essa queda de consumo, eu vou manter um consumo de energia líquida num patamar que vai permitir que ele desempenhe para um efeito de diluição de amido ruminal, consequentemente uma redução nesse overload de energia, uma redução nos riscos de ter uma acidose subclínica, um menor desafio de pH ruminal. Numa condição como essa, o Nelore ele vai embora, né? E eu trouxe alguns trabalhos aqui, mais para poder avivar e estimular a discussão. Tentei trazer alguns trabalhos mais novos, essa parte de trabalho na literatura em relação ao uso do produto, ela é muito vasta, mas eu tentei trazer alguma coisa nova aqui, um trabalho do grupo professor Flávio Portela, publicado em 2016, também no Journal Science. Eles compararam a inclusão de polpa substituindo milho, 2 níveis de processamento, milho floculado e milho moído. Vamos deixar de lado o milho floculado ainda não é uma realidade no Brasil, pouquíssimas operações, hoje nós temos basicamente 2 operações só trabalhando com milho floculado, uma delas faz milho floculado muito bem, a outra nem tanto, mas vamos focar aqui no milho moído. O que a gente percebe claramente, né? A partir do momento que eu tenho uma dieta exclusivamente de milho, eu tenho um consumo mais baixo, um desempenho não tão ruim, 1,6 kg, tá ok, mas a partir do momento que eu vou substituindo o milho moído pela polpa, principalmente até o nível de 25, 50% de substituição do milho pela polpa, a gente verifica um aumento no consumo e também um aumento no desempenho, provavelmente ligado a essa questão de diluir amido no rumen, diminuir o overload de propionato, diminuir a pressão no pH ruminal, então tem esse benefício aqui de aumentar o consumo. Então essa resposta a partir do momento que eu uso o subproduto e tiro a milho da dieta e coloco o subproduto, essa resposta de eu ter um aumento de consumo e uma melhoria de ganho, ela é muito consistente, né? O trabalho desse ano, o grupo da Universidade do Estado de Oklahoma State University, Universidade do Arkansas, também trabalhando com dietas aqui, controle, basicamente a base de milho rolado, feno, e esse sweet bran aqui é farelo de glúten de milho, compararam com uma dieta à base de subprodutos do algodão, trabalharam aqui com esse cotton gin trash, como se fosse o nosso capulho, uma mistura de capulho com torta, vamos colocar assim, e caroço de algodão inteiro, né? Então esse aqui é o que eles chamam lá do cotton gin trash, é como se fosse o nosso capulho de algodão, no Mato Grosso é muito comum de ser utilizado. Então eles substituíram aqui parte da verdade, eles substituíram aqui parte do feno, né, por esse subproduto, na verdade até aumentou aqui o nível de milho, dietas à base de milho em gado Angus. E o que eles observaram, né? Quando o peso inicial é exatamente o mesmo, peso final, naquela dieta que o caroço de algodão entrou junto com o capulho de algodão, um incremento no peso final, né? Um aumento significativo aqui ao nível de 10% de significância, para mim 10% já para a gente estar no dia a dia, na prática, e se eu propor alguma coisa que funciona em 100 vezes, ela funcionar 90, eu estou mais do que satisfeito, eu sou muito menos rigoroso do que um professor ou um cientista ao pé da letra, né, 5% e pronto, acabou, eu aprendi a ser um pouco mais flexível, mas um aumento aqui no ganho de peso, né, um aumento no consumo e sem influência na eficiência, ou seja, de novo, aquele efeito lá, quando se incluiu o subproduto de algodão em aumentar consumo, aumentar ganho, tá? E algo que é relativamente recente no Brasil, né, que é um crescimento que
que a gente tem visto aí ultimamente na indústria do etanol de milho. Claro que todo esse contexto aí do coronavírus, da Covid, muita coisa diminui o ritmo, mas o fato é que a margem das indústrias esmagadoras de milho para produzir etanol, na verdade, nunca foi negativa, ao contrário da indústria canavieira. A margem ela diminuiu, mas ela não ficou negativa, tanto é que eles continuam as suas operações, né, não chegaram a paralisar suas operações. Então a gente sabe que dependendo, aqui não vai dar tempo da gente entrar nesse detalhe, mas dependendo da tecnologia que a planta de etanol utiliza para extrair o amido do milho e transformá-lo em etanol, vai mudar a composição que nós vamos ter do etanol. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, muita gente chama DDG e WDG, na verdade não é tão simples assim, né? Na verdade, nós temos vários tipos de subprodutos, dependendo principalmente dessa tecnologia. Inclusive, até já surgiram algumas outras nomenclaturas, né? Então, por exemplo, quando há separação prévia da fibra antes do milho ser fermentado, na verdade, o que sobra é o que eles chamam de bran, corn bran. Então, não é o DDG originalmente, mas convencionou-se, todo mundo no campo aí fala DDG, que é o material seco, e o WDG, que é o material úmido. Eu tenho tanto WDG de milho quanto de sorgo, a mistura dos dois. E aí a gente começa a ver, isso aqui é um confinamento comercial, um cliente nosso, confinamento São Lucas, em Santa Helena de Goiás. Então a gente começa a ver o uso cada vez mais intenso desses subprodutos, principalmente quando eles fazem sentido econômico, como eu coloquei lá no início, né, quando a gente faz a conta e vê que a utilização de um determinado subproduto traz um benefício econômico, a gente dá um jeito de trazer para dentro de casa e garantir o abastecimento desse ingrediente nas nossas dietas. Aqui são todos silo bag com WDG, tá? Aqui um silo bag sendo aberto depois de 90 dias de estocagem, a gente percebe claramente que o material é praticamente intacto. É importante dizer que um dos primeiros trabalhos feitos com WDG no Brasil foi feito, inclusive, em Botucatu, uma parceria nossa da Cargill com o professor Mário Arrigoni, professor Otávio, e aí nós guardamos um silo bolsa de WDG por um ano. A gente abriu no ano seguinte, estava praticamente intacto, sem problema nenhum, mostrando que é possível sim armazenar, mesmo com uma alta umidade. Aqui eu não vou entrar em detalhe, tá, pessoal, mas só para mostrar para vocês alguns tipos de alimento, subproduto à base da usina de etanol de milho disponível no mercado. Então existe a FS lá no Mato Grosso, que tem basicamente dois tipos de produto, que é o Essential e o FS Ouro. Tem a Cargill em Quirinópolis, que também usa praticamente a mesma tecnologia. Vocês vejam que o nível de proteína ele varia bastante, dependendo do tipo de produto que nós estamos trabalhando, pode variar de 17% a 43%. Já a Libra, a Usimate, a Jaciara já usa um processo tecnológico mais simples, que é o que se extrai o DDG tradicional. Eu não coloquei o S aqui, que o S é do solúvel. Tem mais essa variante aqui, né, que é se a indústria ela reutiliza a fração solúvel. Então, por exemplo, não está aqui, mas a Impasa de Sinop é o exemplo de uma indústria que produziu DDGS, ou seja, ela consegue reutilizar os solúveis. Então, eles vão ter composição nutricional distinta. Então, dependendo da usina que você está utilizando, o processo tecnológico que eles utilizam, da matéria-prima, se é milho ou se é sorgo, você vai observar essa variabilidade aqui na composição. Uma das preocupações que se tem é o nível de enxofre. Esse nível de enxofre, a gente tem acompanhado no Brasil, é relativamente baixo comparativamente aos Estados Unidos, mas ainda assim é algo que a gente precisa ficar muito atento, né? E aqui uma foto aí do experimento que nós conduzimos aí em Botucatu, junto com o professor Mário, professor Otávio, experimento muito bacana, que a gente trabalhou com níveis de inclusão do WDG até 45% da matéria seca. Não vou entrar em detalhe aqui, mas uma dieta basicamente à base de milho, farinha de soja, feno, bagaço. Então a gente foi substituindo o milho e o farelo de soja pelo WDG até um nível de 45% da matéria seca da dieta. E o que a gente observou, basicamente? A gente observou que à medida que nós substituímos o milho, então aqui a dieta controle, tá? Dieta controle à base de milho e farelo de soja. Eu quero voltar aqui só para mostrar para vocês o padrão do gado que era
porque o desempenho ele foi fenomenal. Claro, a qualidade do gado, a dieta, mas principalmente o manejo feito, a condução feita pela equipe aí de Botucatu que estava à frente, o Matheus, inclusive o Matheus hoje faz parte do nosso time, desenvolveu um trabalho muito bacana junto com o restante de todo mundo, então isso gerou um resultado excepcional. Então o que a gente observou? À medida que começou a entrar o subproduto da usina de etanol de milho WDG, a gente começou a ver um incremento no ganho de peso, né, um efeito de incremento no ganho de peso. Se a gente compara aqui o grupo controle com os grupos que receberam o WDG, houve um efeito significativo em maior consumo, com reflexo no ganho de peso. Ou seja, a gente sai de um ganho de peso de 1,8 kg para 1,9 kg, 2 kg, 1,910 kg, tá? Ou seja, não há nenhum ponto negativo, só ponto positivo, né? Mas o mais importante, como eu disse, é isso aqui, pessoal. A gente saiu de um lucro de R$450 no grupo, aqui ficou saiu meio que na formatação aqui, mas eu saio de um lucro de 450 para um lucro de R$640. A partir do momento que a gente trabalha com subprodutos, aqui tem que estar muito bem claro, tá? Aqui na Cargill, a gente, às vezes, nós abrimos mão de desempenho zootécnico, ou seja, às vezes a gente abre mão de ter uma eficiência biológica muito boa para a gente ter mais lucro, né? Nem sempre otimizar resultado zootécnico otimiza resultado econômico. Nós buscamos otimizar, maximizar resultado econômico, mesmo que para isso a gente abra mão de desempenho. Então, se a gente parar aqui nesse caso, a gente poderia concluir, o nível ótimo é 30% de inclusão. Do ponto de vista de zootécnico, pode ser, né? Agora, do ponto de vista econômico, com 45%, sem dúvida, eu prefiro ganhar R$640 por boi confinado, 580, mesmo que isso implique uma redução aqui de índice zootécnico. Nós fizemos um trabalho em Viçosa, em Viçosa já foi um trabalho com DDG, o subproduto seco, né? Animais super precoces, animais que saem diretamente dos pastos lá do setor de gado de corte, os tipos morros lá de Viçosa, mas eles estão desmamando animal lá com 240 quilos, sem cripe. Esse animal é desmamado, colocado direto no confinamento, sistema de calanguete, pesagem automática no bebedouro, animal muito jovem. Então lá nós trabalhamos com DDG, que foi gentilmente cedido pela Libra, lá do Mato Grosso. E o que a gente observou, né? Na verdade, lá em Viçosa, a gente já viu que quando saiu até 30% de inclusão do WDG, a gente não viu alteração em consumo, nem houve alteração em ganho de peso, eficiência alimentar, ganho de carcaça. Já no nível de 45%, a gente começou a ver já uma diminuição no consumo, uma diminuição no ganho. Então, parece que o nível zootécnico ideal seria 30%. Mas, de novo, se a gente olhar o econômico, custo da arroba produzida, eu saio de um custo de arroba produzido de 86 aqui para 81, R$75. Ok? Bom, para finalizar nessa parte do seu produto da usina de etanol de milho, um trabalho nós fizemos com o professor Cabral na Federal do Mato Grosso. A gente utilizou o uso de DDG em dieta sem forragem, que é algo que mais tem crescido na nossa atuação hoje a nível de confinamento no Brasil. A gente tem visto um crescimento exponencial gigantesco de dieta sem volumoso, e isso só é possível pelos tipos de subproduto que nós temos aqui no Brasil, né? Então, basicamente, aqui nós trabalhamos com uma dieta aqui com milho, torta de algodão e núcleo. Esse núcleo é um núcleo que a gente tem chamado de FAST, é um núcleo específico, que nós desenvolvemos para trabalhar em dieta sem volumoso, então não tem volumoso, não é dieta de grão inteiro, tá? É uma dieta de milho moído, uma peneira mais grossa. Nós fomos substituindo esse milho aqui por WDG, incluindo 10, 20, 30% de WDG na dieta, mantivemos o mesmo nível da torta de algodão, tá? Fomos incluindo o DDG, tirando o milho, também mantendo aqui o núcleo. Primeira coisa que pode parecer estranho, é que muita gente questiona, né, são conceitos que às vezes a gente precisa sempre, conceitos colocados aí que a gente acha que é verdade absoluta, que a gente precisa sempre questionar. Mas esse excesso de proteína a gente sempre aprende, né, aquele velho jargão, excesso de proteína, o animal precisa excretar esse excesso de proteína, há um gasto energético para excretar esse excesso de proteína, depende. Se esse excesso de proteína vem de PDR é uma coisa, se esse excesso de proteína vem de PNDR é outra. Nesses casos de dietas ricas em subprodutos de etanol de milho, esse excesso de proteína ele advém de proteína não degradada no rumen, o animal vai precisar excretar esse terminal amina da proteína,
vai gastar uma energia para isso, vai aumentar a sua exigência de mantença da ordem de 3 a 4%, só que ele vai pegar o esqueleto carbônico desses aminoácidos, vai utilizar como fonte de energia, altíssima digestibilidade, valor energético excelente, então mais do que compensa esse aumento de gasto energético que ele tem para excretar essa proteína em excesso, tá? Então, o que a gente observou aqui em termos de peso final? Não houve efeito, ou seja, houve efeito, na verdade, houve um efeito quadrático a 10%, um nível ótimo aqui da ordem de 20% de inclusão de WDG. Em termos de ganho de peso, a mesma coisa, a gente sai de um ganho na média de 1.300 e alguma coisa para 1.500 com 20%, mesmo efeito a nível de ganho de carcaça, tá? E para finalizar, um trabalho que também foi concluído em Botucatu. Perceba que quando a gente quer fazer trabalho bacana, a gente vai em Botucatu fazer, professor Otávio, professor Mário. A gente trabalhou com farelo de glúten de milho, né, popularmente conhecido, comercialmente conhecido como Promil ou Refinazil. E o objetivo que a gente fez esse trabalho foi para quebrar um mito também, né, que os nutricionistas brasileiros, de uma forma geral, têm uma certa aversão a utilizar níveis mais altos do Promil ou do Refinazil, do farelo de glúten, principalmente o seco, com o argumento de que ele cai consumo, ele é amargo, o animal não gosta e por aí vai. Então, nós realmente desafiamos, né, trabalhamos com a dieta aqui da base de milho, farelo de soja, um pouco do WDG que sobrou do ano anterior, e aí nós fomos incluindo 18, 36, chegamos até 54% de Promil ou de farelo de glúten na dieta. O que nós observamos? Aquele efeito que eu já citei anteriormente, um aumento no consumo de matéria seca, quando eu tiro a amida da dieta, jogo, no caso do glúten aqui, praticamente FDN, proteína, né? Eu aumento o consumo, eu aumento o ganho de peso, eu saio de 1.510 para 1.650, 1.700 praticamente. Eu aumento o peso de carcaça, eu melhoro o ganho de arroba. Então, esse trabalho para nós, ele quebrou muito paradigma, mostrando que, tecnicamente, a gente consegue chegar até 54% de Promil em dieta de boi confinado. Claro, se nós vamos trabalhar com esse nível, vai depender basicamente da questão econômica, mas a gente tem hoje um embasamento técnico, uma segurança técnica que o trabalho que nós fizemos aí em Botucatu nos dá de trabalhar com níveis mais altos do que os tradicionais, 15%, 18%, desde que haja um incentivo econômico para que isso aconteça. Bom, para poder finalizar aqui o meu tempo, para a gente poder entrar nas discussões, eu diria que um grande divisor de águas no confinamento brasileiro recente, dos últimos 2 anos para cá, na minha opinião, principalmente operações maiores, é o advento de dietas sem forragem, né? A gente sempre aprendeu que a gente precisa trabalhar com o mínimo de forragem nas dietas para manter saúde ruminal, para ter um nível de consumo adequado, tudo mais. Só que, de novo, os tipos de subprodutos que nós temos no Brasil, com bom manejo, a gente consegue trabalhar em dieta sem volumoso. Confesso que, como nós começamos lá atrás, há 2 anos, a gente era um pouco cético, mas à medida que as coisas foram evoluindo, a gente foi ganhando confiança, fomos ajustando questão de aditivo nos núcleos, manejo, formulação. E essa foto, para mim, é uma foto marcante, é um cliente nosso, em Água Boa, é o Grupo Mantiqueira, é um confinamento aí com capacidade estática para 30 mil animais, e que hoje a dieta sem volumoso lá é uma realidade, então eu diria que a dieta sem volumoso hoje a gente utiliza no Brasil inteiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, até no Paraguai, e com muito sucesso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, um trabalho que nós fizemos, na verdade é um cliente nosso que tem trabalhado na região de Sorriso, no Mato Grosso, Real Beef, do Rodrigo Danelon, de Piracicaba. A gente tem trabalhado hoje, a dieta é basicamente 45% de WDG, que é o FS Ouro, úmido, lá da usina FS de Lucas do Rio Verde, 31% de milho, 12% de torta, 8% de caroço, 4% do núcleo, essa é a dieta. Vocês podem ver aqui o perfil dessa dieta, perfil das novilhas sendo engordadas lá. E eu puxei hoje os dados do nosso Power BI. Nosso Power BI hoje é a ferramenta que a gente tem utilizado para gerenciar os dados dos nossos clientes, que tem condição, né, condição gerencial, não condição financeira, condição gerencial. Então, eu peguei aqui os dados dos abates desse ano somente, 6.700 animais abatidos, ganho de peso aqui da ordem de 1.600, uma eficiência biológica de 140, consumo de 2.4, ou seja, resultados excepcionais.
Eu não vou poder abrir o dado econômico aqui, mas vocês podem ter certeza que está dando dinheiro, tá? Aqui um outro trabalho que nós fizemos na Fazenda Turbilhão, do grupo do frigorífico Estrela, próximo a São José do Rio Preto, que tem sido um parceiro dos trabalhos que a gente faz em Botucatu, no abate dos animais, avaliação das carcaças e tudo mais. Operações grandes de confinamento, quando você tira o volumoso da jogada, você dá um alívio gigantesco para a operação, tá? É uma vida antes e depois. E aqui, antes de fazer a mudança de chave, é um confinamento também grande, que abate aí seus 60 mil animais por ano. Nós fizemos um trabalho bastante rigoroso. A Carolina Pacheco, que na época estava formando em zootecnia em Viçosa, acompanhou, fez um trabalho muito bacana. Então, se a gente focar nos machos aqui, que é o grande volume, né? Nós trabalhamos com a dieta controle, uma dieta sem volumoso. Então, se a gente olhar o ganho em arrobas, a gente aumentou o ganho em arrobas, mantivemos praticamente o ganho de peso, de 1.450 a 1.530. O verdinho aqui é a dieta controle com volumoso. A azulzinha aqui é a dieta sem volumoso. Houve um leve aumento de rendimento de carcaça, uma melhoria na conversão alimentar. A Carolina usou isso no trabalho dela de conclusão de curso. E o principal, né, essa dieta sem volumoso aqui, representada por esse boizinho que está aqui, deu um lucro adicional por boi da ordem de R$ 81 a mais, sem contar a facilidade operacional. Onde a gente tem melaço, aqui é uma dieta, um cliente nosso também trabalhando com melaço de soja, onde nós temos melaço de soja, ajuda muito a agregar as partículas, evita com que o animal selecione determinado ingrediente, diminui principalmente aquela questão de ficar o pozinho do milho no fundo do coxo, principalmente se for dieta à base de sorgo moído, que a gente precisa moer mais fino, então o melaço ele ajuda demais a agregar, esse fator agregante do melaço é tão importante quanto o seu valor nutricional em si. E aqui é o trabalho que foi feito lá no Grupo Mantiqueira, inclusive vai ser apresentado pelo Anderson Panzeira no evento da Scott, né, que vai ser online agora em agosto. O impacto zootécnico de se trabalhar com uma dieta, veja o número de animais que nós avaliamos, na ordem de 15 mil animais, 10.600 na dieta convencional, 4.500 da dieta FAST. Então vejam que o ganho de peso não muda o ganho de peso, o ganho de carcaça também não muda. Consumo de matéria seca reduz o consumo de matéria seca, tanto em quilos de matéria seca quanto em porcentagem de peso vivo, melhora a eficiência biológica. E aqui também eu não posso abrir a questão econômica, mas a dieta FAST deixou mais dinheiro, e um dinheiro mais substancial, tá? E para finalizar, não vou entrar muito em detalhe na melhoria do operacional, o Anderson vai apresentar isso muito bem, um levantamento aqui feito pelo Adriano Possamay, que é um técnico nosso que atende a região de Água Boa. A gente tem um aumento na capacidade de trato da ordem de 40% quando eu trabalho com uma dieta sem volumoso, comparativamente a uma dieta convencional. Ou seja, eu consigo tratar um número maior de animais com a mesma capacidade de equipamento. Então, com a mesma capacidade de equipamento que eu conseguiria tratar 6 mil animais, eu consigo tratar 8.400 animais. Ou eu posso tratar o mesmo número de animais e reduzir o tempo da minha operação. Então, eu praticamente elimino hora extra, consigo fazer 2 tratos diários, então o benefício que ele traz ele é muito grande, tá? Bom, Xará, era isso que eu tinha para apresentar, não quero extrapolar muito meu tempo aqui para a gente não perder a oportunidade da discussão, e aí eu já deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, se alguém no final aí quiser mandar um e-mail, mandar um WhatsApp aí para a gente conversar, estou à disposição, tá ok? Obrigado. Bom, eu que agradeço, Pedro, assim, a Nutrir como empresa e os professores, tanto o Mário quanto a Cíntia, agradecemos demais a sua apresentação. Ao longo da palestra, algumas pessoas foram colocando algumas perguntas, né? Eu acho que a gente poderia tirar as dúvidas. Por exemplo, a Arina Glória perguntou, o DDG seria o grão de milho sem o amido? O DDG basicamente é o que sobra depois que se produz o etanol de milho. Basicamente é o grão de milho sem amido, é isso aí, porque o amido ele é transformado em etanol na indústria, então todo o resto que tem no milho se concentra, né, no DDG. Agora, dependendo da rota tecnológica que a indústria de etanol utiliza,
eu mudo um pouco a composição, tá? Mas basicamente é isso mesmo, é o grão de milho sem o amido que é transformado em etanol. Seco, Bom, né? Ele legal. é secado depois, por isso que ele é o DDG, ele é o seco. Quando ele é úmido, é o WDG. Legal. Obrigado. A Vitória Aparecida Morato Ribeiro perguntou: existe algum tipo de dificuldade na formulação das dietas quando utiliza-se o subproduto? A qualidade e a composição dos subprodutos variam, entre um lugar e outro? Sim, a composição varia. É claro que alguns subprodutos eles são mais consistentes na sua composição, mas de uma forma geral ela é bem mais variável do que milho, por exemplo. Então, é uma boa prática que a gente sempre utiliza, onde se utiliza subproduto, é ter uma rotina de envio de amostra para o laboratório constante, para a gente avaliar as flutuações na sua composição e, se necessário, alterar a formulação da dieta. Se existe alguma dificuldade em formulação de dieta, diria que não. Precisa, sim, de conhecimento do ingrediente, conhecimento do manejo do cliente, e etc., mas normalmente é bem tranquilo, mas acompanhar essa flutuação na composição nutricional é importante. Legal. É, Obrigado por responder essa pergunta. A Mayra Dantas perguntou: pode explicar de uma maneira mais detalhada sobre a retirada do amido do grão de milho? Não entendi como ela vai fazer com que haja um aumento no consumo de ganho de peso na retirada do amido. Na verdade, quando Ele eu falei que fornece tem uma melhor, energia. na verdade, quando eu falei que tem um aumento no consumo, é quando você dilui o amido da dieta, tá? Então imagina, igual eu mostrei, você tem uma dieta com 70% de milho na dieta. Se eu incluir subproduto, eu sair de 70% de milho na dieta para, sei lá, 40%, eu estou diluindo amido. Então, aquele overload de propionato devido a uma fermentação mais alta de amido, um abaixamento de pH que pode ocorrer e tudo mais, isso tem um impacto muito grande no consumo de animal zebuíno, principalmente. A partir do momento que eu diluo esse amido, ou seja, eu diminuo a concentração de amido, pela inclusão de subproduto, eu consigo manter esse consumo até aumentar esse consumo, eu tenho como consequência um aumento no consumo de energia líquida, consequentemente o animal ele mantém ganho até aumenta o ganho, tá? Não é o fato de tirar o amido do milho, é tirar o amido da dieta, diminuir, trabalhar com a dieta menos quente em amido e um pouco mais diversificada em outros substratos energéticos para o animal, seja uma FDN de boa digestibilidade, gordura, ou mesmo uma proteína bypass, como ocorre nos subprodutos da indústria de etanol de milho. Beleza, obrigado, viu, Pedro? A Laís Matos, ela perguntou: Veiga, você tem alguma sugestão para o pecuarista consiga armazenar de forma mais eficiente o resíduo úmido de tomate? Devido à alta umidade, o produto se deteriora rápido. O silo bag seria uma boa opção? Olha, o resíduo de tomate, ele é problemático, tá? Só que é o seguinte, o resíduo de tomate ele é muito localizado, a disponibilidade dele também é sazonal, ela varia muito de ano para ano. Eu confesso que eu não tenho experiência em armazenamento de resíduo de tomate, porque todos os clientes nossos que utilizam resíduo de tomate, a quantidade disponível ela não é tão grande, então, e como ele tem uma matéria seca muito baixa, acaba que você não consegue fazer estoque. Agora, se precisar fazer estoque, talvez o silo bag, se você tirar todo o oxigênio, pode ser que seja uma opção sim. Ou então misturar com algum alimento mais seco. Inclusive, uma ideia que o pessoal tem feito, surgiu até com o Paulinho lá na PUC de Betim. Ele fez um trabalho junto com o professor Rafael lá, utilizando subprodutos muito úmidos. A pergunta me dá a oportunidade de falar isso. Como resíduo de tomate, por exemplo, um resíduo de cervejaria, uma polpa úmida, por exemplo. O pessoal tem misturado isso com milho e sorgo para fazer milho e sorgo reidratados. Para mim foi uma sacada brilhante, porque o milho ou sorgo reidratado você precisa adicionar água, né? Para levar a umidade aí de 12, 13 para 28, 30, 35%. E aí você armazena para produzir como se fosse um grão úmido, um grão reidratado. Então, se tiver a oportunidade de você misturar esse resíduo de tomate com milho moído, por exemplo, e armazenar com um grão reidratado, melhor ainda,
Você vai melhorar a qualidade do milho e vai conseguir armazenar o seu resíduo de alta umidade. Bom, obrigado. A Monize Silva Santos perguntou: Oi, Pedro, tudo bem? Obrigado pela palestra. Queria saber sua opinião sobre o DDG e WDG. Se você acredita que é provável o aumento da utilização no Brasil, podendo chegar perto dos 27%, igual o caroço. E também a respeito da forma de armazenagem adequada do WDG, já que ele é bastante úmido. Olha, eu acredito que vai aumentar sim. Claro que com todo esse contexto que nós estamos vivendo, aí, todos os projetos de investimentos estão sendo repensados, adiados, enfim. Mas o que a gente tem visto é uma realidade que parece não ter volta. A indústria de etanol de milho no Brasil, milho e sorgo, grandes projetos na região centro-oeste. Então, eu acredito piamente que vai aumentar sim. Hoje, nós temos vários clientes trabalhando com níveis de WDG, de DDG na dieta o máximo possível, aqui em Goiás, no Mato Grosso, principalmente, trabalhando com níveis de 30%, 40%, 45% de inclusão na matéria seca. A questão de armazenar o WDG, como eu mostrei as fotos aí, o silo bolsa funciona super bem, desde que você tire todo o oxigênio. Onde você vai fazer o pátio, onde você vai armazenar, você tem que fazer uma leve declividade para escorrer a água, porque ele é muito úmido, então ele precisa escorrer aquela água. Se não tiver uma declividade, for muito plano essa água, ela vai empoçar na base da bolsa, vai ter um acúmulo de água ali, e pode ser que estrague ali na base, mas se tiver esse dreno da água, funciona muito bem. Aí em Botucatu, por exemplo, nós armazenamos de um ano para o outro, e quando a gente abriu estava perfeito, tanto é que no experimento do Promil que eu mostrei, a gente utilizou o resto do WDG que tinha sobrado um ano antes do experimento do WDG. Obrigado. O João Vitor Guimarães, de Carvalho, ele perguntou: pode explicar melhor sobre a retirada do volumoso e ganho no operacional? Claro, posso sim. Que é o seguinte, quando você tira volumoso da dieta, você diminui a matéria, você aumenta a matéria seca da dieta, na verdade, a sua dieta fica mais concentrada e menos volumosa. Ou seja, você aumenta a densidade da sua dieta. A partir do momento que você aumenta a densidade da sua dieta, para a mesma batida do caminhão, por exemplo, você consegue tratar mais animais. Então, você imagina, um animal come 10 quilos de matéria seca. Uma dieta convencional com 60, 62, 65% de matéria seca. Uma dieta sem volumoso com 80%, você consegue tratar muito mais animais com a mesma batida, porque está levando mais matéria seca e menos água. Consequentemente, você melhora a sua eficiência de trato. Oi, Xará, está por aí? Alô? Perdão. Tá me escutando? Positivo. Beleza. O Guilherme Domingues de Abreu Alvarenga perguntou: Pedro, boa noite. Como estão trabalhando com o nível de caroço de algodão? Vocês estão associando com gordura protegida? Essa questão do caroço, eu até nem toquei no assunto aqui da questão do gosto da carne, senão era mais no mínimo uma hora para a gente falar disso. Inclusive, a gente está organizando um webinar aí para a gente falar desse assunto. Mas a gente trabalha com a inclusão de caroço, respeitando os limites máximos de extrato etéreo e também de eficiência de mistura. Se você trabalhar com um nível muito alto de caroço, você começa a ter uma dificuldade de mistura da dieta. Então, eu diria que um limite que a gente tem que trabalhar de caroço aí é da ordem de 22%, 23%, não mais do que isso, tá? Gordura protegida é um ingrediente interessante, só que do ponto de vista econômico, na maioria das dietas que a gente trabalha, não tem entrado por uma questão econômica, por custo por ponto de energia líquida. Então, a gente não consegue justificar entrar a gordura protegida basicamente por uma questão econômica. Mas é um ingrediente interessante, sim. Bom, a Bárbara Brixner perguntou: boa noite, senhor Pedro. Parabéns pela palestra. Na opinião do senhor, quais têm sido os maiores desafios do uso de coprodutos para este ano? Tem compensado? Desculpa, Xará, cortou aqui os maiores o quê?
os maiores desafios no uso de coprodutos para esse Ah, ano. Compensar? tá. Olha, eu costumo falar para você o seguinte, o uso de produto no Brasil geralmente compensa, tá? Claro que vai depender da região que você está, vai depender muito da relação de preço com o principal substituto, que vai ser o milho ou o sorgo, mas na maioria das vezes compensa, tá? Então, o outro subproduto interessante aqui em Goiás tem muito, São Paulo, que é o germe de milho gordo. O germe de milho também tem um preço bem interessante. O melaço, né, que é um subproduto, melaço de soja, embora algumas usinas já estejam com iniciativas para transformar parte desse melaço de soja em etanol. Mas eu diria que o primeiro desafio é garantir a oferta, garantir estoque. Tem muito confinamento que parte para usar subproduto e não tem um gerenciamento de estoque adequado, então entra um subproduto, aí daqui 2 meses não consegue comprar mais, tem que tirar, muda a dieta, aí vira uma confusão danada, toda vez que a gente muda a dieta tem um impacto no consumo, tem um impacto no ganho. Então eu diria que o maior desafio é garantir, é a gestão de estoque, eu diria, ou seja, você garantir uma oferta contínua daquele subproduto para você ter o mínimo de troca de dieta possível. Mas de uma forma geral tem compensado sim. Obrigado. A Júlia Rosa perguntou, com base na sua experiência, qual tem sido o melhor nível de inclusão de gordura protegida associada ao caroço de algodão, para que seu alcance melhor desempenho de carcaça, eficiência alimentar e etc. Pessoal, igual eu falei, nós temos utilizado nos nossos clientes especificamente muito pouca gordura protegida, tá? O pessoal do Nutricorp até torce o nariz com a gente, mas não temos nada contra, muito pelo contrário. Nós temos, inclusive, um produto nosso para semi-confinamento que usa gordura protegida lá da Nutricorp. A questão é que para os confinamentos, de uma forma geral, a gente não tem visto benefício econômico de utilizar a gordura, tá? Então eu não posso te responder essa pergunta, porque na maioria dos nossos clientes nós não trabalhamos com gordura protegida. Geralmente, por ponto de energia líquida, é imbatível utilizar, por exemplo, um caroço, uma torta, um DDG, um WDG, um germen, uma polpa e por aí vai. Tranquilo. Pedro, em relação ao tempo, você consegue responder mais algumas perguntinhas, mas se a gente selecionar umas 3 perguntas para finalizar, pode Tranquilo, eu tô tranquilo. tranquilo. Vamos lá. Bom, a Bárbara perguntou, considerando as grandes variações na composição químicas e nutricionais dos subprodutos do etanol de milho, considerando o aspecto industrial, como tem sido a substituição do milho por esses subprodutos? Em quais níveis? 20%? Por exemplo, produtos para preparação à terminação. Bom, vamos lá. As variações da composição nutricional, elas ocorrem pelo tipo de subproduto de etanol de milho, não dentro de uma mesma planta, tá? Claro que tem algumas plantas menores, o cuidado que você precisa tomar é que alguma planta menor que começa a operar no início, ela ainda não domina o processo, então no início a gente vê sim uma variação bem razoável na composição nutricional daquele subproduto. Mas com o passar do tempo, essa usina ela vai dominando o processo tecnológico e aí o ingrediente passa a ser bastante constante. Agora, se eu pego essas usinas grandes, uma Cargill da vida, uma FS, uma Impasa, a composição nutricional ela é bem constante, salvo algum problema. Quebrou a centrífuga lá de tirar o óleo, por exemplo. Quebrou a centrífuga, não tira mais o óleo vai todo o produto, tem um aumento de estatetéria, etc. Mas salvo uma situação pontual como essa, a composição ela é constante daquele subproduto especificamente, daquela usina. Então eu preciso saber primeiro qual o subproduto que eu estou utilizando, qual é a composição média, ter uma rotina de análise para ir monitorando essa composição média. Nível de inclusão, de novo, o que faz mais sentido econômico? WDG hoje, em algumas situações no Mato Grosso e aqui em Goiás, faz sentido você usar 40%, 45% na matéria seca. Eu posso ter uma leve redução de consumo, uma leve redução de ganho? Pode até ser que sim, só que economicamente o incentivo é tão grande, o benefício é tão grande que a gente abre mão de ter uma otimização do Zotec para ter essa maximização do econômico. Então, o que eu posso te falar? O DDG normalmente varia de 10% a 20% de inclusão na matéria seca,
e o WDG vai variar de 20% a 40%, 45% de inclusão base matéria seca. Para terminação, tá? Beleza, obrigado, viu? E o Richard Vaqueiro Ribeiro, para finalizar a nossa apresentação, perguntou: Pedro, um comparativo de dietas à base de grãos reconstituídos com dietas à base de subprodutos, qual entrega o melhor resultado, tanto zootécnico quanto econômico? O zootécnico, geralmente, principalmente para animal zebuíno, quando eu tiro parte do grão reconstituído por subproduto, eu tenho um benefício zootécnico normalmente, porque eu tenho aquela questão da diluição do amido, da diluição da energia, o animal come mais, mantém uma saúde ruminal melhor, então o animal come mais, ele ganha um pouco mais. Do ponto de vista de eficiência alimentar, talvez não muda tanto, tá? Isso é importante deixar claro, porque às vezes eu aumento o consumo, aumento o ganho, a eficiência não muda. Parte econômica vai depender do custo do seu grão reconstituído, vai depender do custo do preço do subproduto que você paga no seu subproduto. Quem produz o próprio grão e faz o grão úmido, por exemplo, ou você compra um milho barato na safrinha, estoca, faz um reconstituído, pode ser que às vezes um subproduto entrar e tem que estar num custo bem competitivo, tá? Então essa é a questão da viabilidade econômica é muito dependente da realidade específica de cada confinamento. Tranquilo, Pedro. Muito obrigado por todas as nossas dúvidas. Ô Xará, Diga. se você me permite, eu estou acompanhando aqui, agora que eu vi aqui no chat, aqui tem o Erlon lá de Viçosa, eu acho que ele queria fazer um comentário do experimento do DDG, se ele tiver por aí ainda, tiver tempo, acho que seria bacana ouvir o que ele tem para falar. Com certeza. Opa, estou por aqui, Pedro. Vai lá, Erlon. Gostaria de parabenizar o pessoal da Nutrir aí pela iniciativa, né? Só falando mais ou menos, eu sou estudante de doutorado da Universidade Federal de Viçosa. Esse ano eu estou num sanduíche aqui na Universidade do Texas, e a gente pôde fazer esse experimento em parceria aí com o pessoal da Cargill e da Libra, né, que cedeu o DDG para a gente. Só alguns comentários, Pedro, em relação ao que a gente já tem mais ou menos trabalhado os dados, né? Essa questão da composição química do DDG é interessante porque às vezes a gente pega esses dados na literatura, né, e eles têm bastantes informações, mas principalmente em relação a esse composto norte-americano, né? Então é normal a gente encontrar níveis, por exemplo, de estratégia nesses compostos de em torno de 12%, 10 a 12%, às vezes até 14%, né? E a gente pega esses trabalhos de inclusão de DDG, eles dão muitas vezes uma resposta de um aumento na eficiência alimentar do DDG comparado ao milho, né, considerando o milho como sendo uma dieta controle. E duas têm sido as explicações para esse aumento, porque aparentemente isso é contraditório, né? Eu tiro o amido, teoricamente o amido ele é fonte de energia para mim, mas só que eu aumento o valor alimentar do DDG comparado com o milho. E o porquê disso, né, que os trabalhos têm mostrado. Igual o Pedro comentou, quando eu faço, né, o processo de extração desse amido para poder gerar o etanol, eu concentro os outros constituintes neste grão. E eu vou concentrar proteína, né? Então a gente salta aí de em torno de 8% de proteína para em torno de 30% no DDG. E no WDG também. Mas só que parte dessa proteína, ela modifica, né? Eu tenho um aumento de PNDR, dessa proteína não degradada no rumen. E quando eu vou estimar a minha proteína metabolizável, a contribuição da proteína não degradada no rumen, né, pela eficiência de utilização dela, ela vai me permitir um aumento de proteína metabolizável. Isso em função também dos resíduos de levedura que ficam nesse DDG e nesse WDG pelo processo fermentativo, né, que é feito pelos micro-organismos. Então, eu tenho um aumento de proteína metabolizável nesses grãos e eu tenho um aumento de estratério. O estratério, quando eu vou estimar o meu NDT, ele tem um equivalente energético de 2,25, né, a gente considera isso 2,25 vezes maior do que carboidratos e proteínas. Então, eu teria um aumento do valor alimentar desse DDG em função do aumento da proteína metabolizável e aumento do extrato etéreo.
Mas o que acontece? O que a gente usou em Viçosa, que foi o da Libra, ele não tinha um estratério alto, igual a gente acompanha nos trabalhos da literatura norte-americana, principalmente. A gente tinha um estratério por volta de 4,5%. Então, quando eu analisei, por exemplo, a digestibilidade dos nutrientes, a maioria dos nutrientes da minha dieta teve uma digestibilidade reduzida com a inclusão desses produtos. Muito embora eu tivesse tido um aumento de proteína metabolizável, mas só que eu mantive o nível de estratério da minha dieta, né? E os trabalhos a gente percebe que eles têm níveis crescentes. Então, muito disso pode ter influenciado os dados que a gente encontrou. Esse nível de estratégia do produto que eu utilizei, que não foi um nível tão alto. Então, não proporcionou a esse produto um valor alimentar tão maior ou maior do que o do milho. Era mais ou menos nesse sentido que eu queria comentar. Beleza, obrigado. Realmente o DDG da Libra, na verdade, é DDG, não é DDGS, né? A gente sabe que grande parte do estateté está na fração solúvel. Então, quando você não recupera a fração solúvel, você não tem esse nível de estatetério alto. Só que tem trabalhos novos também, vale a pena comentar, a equipe professor lá do Nebraska, esqueci o nome dele. É o Erickson. Não, o outro lá, o baixinho careca lá, esqueci o nome dele. Mostrando que a eficiência alimentar ela não mudou, o ganho não mudou, o consumo não mudou, trabalhando com DDG com óleo ou sem óleo. Isso está publicado no ano passado. Então, não teve diferença, tá? O fato de ter óleo ou não ter óleo, a gente vai pensar que o alimento com óleo, o DDG com óleo, tem um valor energético superior e tudo mais, mas os trabalhos feitos pela equipe lá do professor do Nebraska, claro que o professor Gaes está envolvido, mostrou que não teve diferença do DDG com óleo ou sem óleo. Isso, o McDonald, isso aí. Jim McDonald, isso aí. Obrigado, valeu. Hélio, eu gostaria também de te agradecer pela participação aí na nossa apresentação. Eu, como em nome da Nutrir, gostaria também de agradecer novamente o Pedro por toda essa bagagem de conhecimento e por todo o suporte que ele vem dando para a Nutrir. Eu gostaria também de agradecer a todos os participantes que ficaram até agora. Gostaria de agradecer tanto o professor Mário quanto a professora Cíntia por todo o suporte prestado à empresa Júnior. E é isso, pessoal. Amanhã a gente continua com as nossas semanas de apresentação, com a nossa semana de apresentação. E caso tenha alguma dúvida, procure o Instagram da Nutrir. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Valeu, Pedro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite. Até mais. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.